Olá. Oi. Olá. Tive que ali fechar um pouco a minha janela, tirar as minhas plantinhas da janela. Estavam ali pegando um sol, que a ventania tá intensa aqui. Tá ventando muito por aí também, onde vocês estão? Aqui tá calor. Aqui também tá quente, mas o vento tá forte. Tudo começou a voar ali, eu falei, ai, minhas plantas. Até porque eu estou no 12º andar e uma planta voar lá embaixo não vai ser nada legal, né? Principalmente se cair no carro do síndico. Mas já estão no chão, do chão não passa. Esperar mais 2 minutinhos para o pessoal entrar. Ai, que sono. Oi, Geise. Sim. Sabe na cara do segundo ano lá do ensino médio? Você deu aula agora? Ei. Sou irmão dela. Irmão de quem? Eu sou irmão da Ana Clara. Ah, você é irmão da Ana Clara. Peraí, fala de novo que eu estava na outra tela, não peguei quem era. Eu. João Gabriel. Eu achei que era você que estava falando mesmo, mas sua voz está diferente. Você é irmão da Ana Clara do ensino médio? Uhum. É mesmo? Que legal. Não sabia. Todo mundo chegando. Eu vou passar um vídeo para vocês. Tô dando um tempinho para ver se entra mais gente aqui, porque eu não queria que ninguém pegasse o vídeo pelo meio. Mas bem, enquanto eu espero, entrou o Sérgio. Semana passada, a gente estava falando sobre... Eu ia passar para vocês um texto falando sobre o STF, que estava retirando... eles fariam uma votação para retirar símbolos religiosos de locais públicos, de prédios públicos, né, de hospitais públicos. E aí eu falei um pouco sobre o Estado laico. E eu percebi que muita gente não sabia o que era o Estado laico. Então, eu vou passar um vídeo para vocês para fazer uma revisão para aqueles que já sabem, mas esqueceram o conceito, e para aqueles que realmente não sabem. Porque é muito importante aqui para a gente, no Brasil, ter esse conceito de Estado laico quando a gente fala de religião. Porque para poder falar sobre a questão da tolerância religiosa, para poder falar até sobre as questões ligadas ao racismo e o preconceito ligados diretamente à religião, as religiões de matriz
afro-brasileira. A nossa Constituição, que vai ser algumas aulas muito interessantes que a gente vai ter um pouquinho mais para frente, para a gente entender como são essas leis que regem o nosso país e por que a religião tem a ver com isso também. É interessante que a gente tenha essa concepção de Estado laico. O que é o Estado laico? Porque ele não existe só no Brasil. O conceito de Estado laico, ele vai aparecer em todos os países. E a gente vai ter outros órgãos internacionais que falam muito a respeito do Estado laico também. Então, eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem e no meio do caminho eu vou parando o vídeo para que a gente possa entender algumas palavrinhas que fazem parte desse universo, tá? Ok? Vocês estão me ouvindo? Ok. Gente, olha só. Vocês podem interagir Sim. levantando o dedinho, né, dando um joinha. Vocês podem interagir deixando... Você pode até deixar a sua câmera aberta, porque aí quando eu estou vendo vocês interagirem. Eu tenho certeza que as aulas, não só as minhas, vão ficar muito mais proveitosas, hein? Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um estado laico, mas você sabe o que isso significa? Um estado é considerado laico quando estado e religião são separados, ou seja, não há influência de correntes religiosas nas políticas do estado. Quando a moça fala em estado, ela não está falando só em estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, não. Ela está falando na federação. Ela está falando em estado num sentido federal. Ou seja, ela está falando do Brasil, tá? O Estado laico, ele serve para países. Deu para entender esse conceito? Sim. Estado, federação. Não confunde, tá? Estado com cada estado do Brasil, tá bom? Ele também não privilegia uma ou algumas religiões sobre as outras. Isso também não significa que o Estado é ateu ou agnóstico. Pelo contrário, ele trata a descrença do mesmo modo como ele trata todos os outros tipos de crença. O laicismo é a doutrina que baseia a ideia de Estado. O que é ateu? Pessoa que não acredita em nenhuma religião. Alguém quer completar? Que silêncio, meu Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? A pessoa que é ateu, ela não tem uma religião e mais o quê? Ela só não tem uma religião? Não acredita em Deus? Não acredita em Deus, não acredita mais em quê? Eu acho que não acredita mais em... Acho que em como é que é o nome? Divindades em geral, alguma coisa assim. Isso, divindades, poderes sobrenaturais, crendices populares, simpatia.
o ateu, ele não acredita em nada que esteja ligado aos fenômenos sobrenaturais e transcendentes. Também não acredita em sorte, tá? Se um ateu, por exemplo, ganha na loteria, não foi sorte, foi probabilidade matemática. Ele não acredita que teve sorte. Então, tem toda uma questão, né, das pessoas que dizem que são ateus e que não está ligada diretamente só à religião propriamente dita. Ele não acredita em nada, em nenhuma inspiração transcendente ou divina. Ok? Vamos continuando. Do laico, e que defende que a religião, que as correntes religiosas, não devem ter interferência no Estado. Essa doutrina ganhou mais força na modernidade com a Revolução Francesa de 1789. Hoje em dia, o Estado laico é adotado em vários países, como o próprio Brasil, África do Sul, Japão, Estados Unidos, Canadá, só para dar alguns exemplos. Mas também existem outros tipos de relacionamento entre Estado e religião. Há os estados confessionais, os estados teocráticos e também os estados ateus. Bom, o estado confessional é aquele que adota uma ou mais religiões oficiais. E há uma certa influência, sim, sobre essas religiões nas políticas do país, mas o poder secular ainda domina. Os estados confessionais, eles podem ter diferentes graus de liberdade religiosa, que é um conceito que a gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco. Mas só para ter uma ideia de estados diferentes confessionais, a Inglaterra é um estado confessional que adota o cristianismo anglicano, mas que tem total liberdade religiosa. Já o Butão, que adota o budismo tibetano como religião oficial, também tem liberdade religiosa, mas com algumas restrições, como por exemplo construção de templos. E já no nosso último exemplo, a Arábia Saudita adota oficialmente o Islã e proíbe todas as outras religiões, ou seja, não tem liberdade religiosa também. Já nos países que adotam a teocracia, ou seja, os estados teocráticos, todas as decisões políticas e jurídicas passam pelas regras também da religião oficial. Nesses países, a religião pode exercer o poder político de forma direta, quando o próprio clero tem cargos políticos, ou então de forma indireta, quando os governantes e juízes não são necessariamente religiosos, mas são controlados pelo clero. Alguns exemplos de estados teocráticos são o Irã, que adota o islamismo como religião oficial e possui um ayatolá como chefe de Estado, e o Vaticano, país sede da Igreja Católica e que possui o próprio Papa como chefe de Estado. Já em um Estado ateu, as religiões não são permitidas, ou seja, a perseguição e proibição das práticas religiosas. Esse modelo foi comum em alguns países comunistas ou socialistas no século XX, como o RSS, Cuba, Camboja, China, entre alguns outros. Hoje em dia, parte desses países adota a liberdade religiosa e o secularismo. A Rússia, por exemplo, hoje é um país laico, a Coreia do Norte permite oficialmente a liberdade religiosa e a China também permite a liberdade religiosa, mas com a restrição de permitir somente algumas religiões. Bom, depois dessas definições iniciais, parece apropriado a gente fazer uma distinção entre Estado laico, laicidade, secularização e liberdade religiosa, porque muitas vezes esses termos são usados como sinônimos, mas eles não significam exatamente a mesma coisa. O Estado laico a gente já definiu, é a separação entre Estado e religião. Já a secularização tem uma relação maior com a sociedade. Quando a gente ouve falar de um processo de secularização, é o declínio da importância das práticas religiosas na sociedade, da influência e do papel central da religião em uma sociedade. Então não tem relação direta com o Estado. No entanto, quando a gente escuta que um Estado é secular, em geral isso está sendo usado como sinônimo de Estado laico, porque essa característica de secularização está sendo atribuída ao Estado. E por fim, a liberdade religiosa é uma liberdade individual. Todos os indivíduos podem ter a fé que quiserem, a religião que quiserem, a crença que quiserem ter e podem praticar essa religião, essa crença, como desejarem. Para deixar mais claro ainda a diferença, nada impede que um Estado que tem uma religião oficial, ou seja, que não é laico, como por exemplo a Dinamarca ou o Reino Unido, tenham liberdade religiosa, como esses dois países têm. Bom, e o Brasil? É um Estado laico ou não? A nossa Constituição trata sobre isso em dois momentos. No artigo 19, inciso 1º, ela descreve a separação entre Estado e religião, o princípio da laicidade. E também no artigo 5º, inciso 6º,
ela trata sobre a liberdade religiosa. Então, de acordo com a nossa Constituição, o Brasil é sim um Estado laico e com liberdade religiosa. No entanto, o Estado brasileiro tem algumas práticas que já foram questionadas nesse sentido. A Constituição cita Deus logo no seu preâmbulo. Por exemplo, nas nossas notas de real está escrita a frase "Deus seja louvado". E uma das maiores polêmicas nesse sentido, muitas vezes há crucifixos, símbolos religiosos, em repartições públicas. Vocês já tinham percebido que tem citações ao nome de Deus no dinheiro? Nunca. Não? Não. Alguém já tinha percebido? Não? Eu já tinha percebido. Quem tiver curiosidade aí depois, tiver uma nota, pega que você vai ver que está escrito lá. Isso já foi muito, muito falado. Tem algumas notas até que são notas raras, que a Casa da Moeda teve que fazer um modelo, porque tinha entrado uma regulamentação diferente e tal, não sei o quê. Então, você tem algumas notas que são raríssimas, que não vem escrito, né, o Deus seja louvado, mas isso entra e muitas pessoas, né, criticam essa questão. Porque o Brasil é um Estado laico, então não tem uma religião oficial, mas tem liberdade de culto e expressão. Só que o dinheiro circula na mão de todo mundo. Os plenários, os hospitais, né, sumiu o nome do lugar onde é feito o julgamento. Os tribunais. Os tribunais são locais públicos, então por que esses símbolos estariam lá? Muitas pessoas, teóricos e juristas, afirmam que esses atos acabam por privilegiar uma religião acima das outras, ou uma crença acima de outras crenças ou descrenças, e que isso estaria ferindo o princípio da laicidade do Estado. Essas controvérsias já motivaram decisões como a do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que em 2012 pediu para que todos os edifícios públicos retirassem seus crucifixos das paredes. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça depois reverteu essa decisão e afirmou que a exposição desses símbolos em edifícios públicos não estaria prejudicando a laicidade do Estado. Fica o questionamento. Esse é um grande debate e ainda não há um consenso entre teóricos e juristas se essas práticas realmente ferem a laicidade do Estado brasileiro ou não. Uma polêmica atual referente ao Estado laico brasileiro e também à liberdade religiosa é o crescimento da bancada evangélica no Congresso, junto com o crescimento da população evangélica no país. A princípio, não tem nenhum problema os políticos revelarem essas convicções religiosas e até mesmo serem a voz daquela população que eles estão representando. Isso, inclusive, pode ser benéfico para a democracia ao apresentar diferentes pontos de vista de diferentes religiões no Congresso, por exemplo. A questão principal é que quando o político é eleito, ele passa a representar não somente as pessoas que o elegeram, mas sim toda a população da unidade federativa correspondente, seja o município, estado, Distrito Federal ou a União. Assim, ele deve governar e legislar para o bem de toda a sociedade, e não somente de alguns grupos, ainda que seja a maioria, e também não de acordo com suas crenças pessoais. Cabe também a nós, sociedade, a fiscalização dos votos dos nossos representantes, para garantir que eles estão sendo feitos pensando no bem comum da sociedade. Tem uma questão muito polêmica aqui no Rio de Janeiro, que o nosso prefeito, Marcelo Crivella, ele é evangélico. E desde que ele entrou para ser prefeito do Rio, o carnaval, a indústria do carnaval, ela perdeu muitas parcerias que ela tinha com a prefeitura. E algumas pessoas dizem que a motivação é religiosa. O prefeito, mesmo que seja uma motivação religiosa, ele não pode assumir isto publicamente.
porque teria toda uma questão com o diálogo interreligioso, teria toda uma questão ligada à intolerância, a própria questão da intolerância à cultura também. E ele diz que não tem nada a ver com a profissão de fé dele, com o fato dele ser evangélico, tá? Mas algumas pessoas batem nessa tecla, que é isso sim. O fato é que o carnaval para o Rio de Janeiro é algo de muito importante. Nós somos uma cidade turística. E aí, falando um pouco de empreendedorismo, né? São os hotéis, são os restaurantes, os pontos turísticos, as pessoas que trabalham direta e indiretamente durante o carnaval, os vendedores ambulantes, as lojas, os shoppings. Vamos esquecer nesse momento agora que nós estamos em isolamento social. Tem muitas pessoas que vivem e sobrevivem do carnaval. Então, quando a gente diz que a religião não pode influir na questão do Estado, principalmente se você tem um Estado laico, é justamente por isso, porque a tua concepção religiosa vai influenciar diretamente na vida de outras pessoas. E de outras pessoas que professam outras religiões. Ou de outras pessoas que simplesmente não professam religião nenhuma. Tá entendido aí? 8º ano. Sim. Sim. Quanto à liberdade religiosa, o Brasil não é considerado um país com significativas violações de liberdade religiosa. No entanto, temos também alguns incidentes relacionados, sim, à intolerância religiosa no país. Para a gente ter uma ideia, entre 2011 e 2014, foram 543 denúncias de violações de direitos por discriminação religiosa pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Em 216 casos, os denunciantes informaram a religião da vítima. O grupo mais atacado foi de praticantes de candomblé e umbanda, seguidos por evangélicos, espíritas e católicos. A alta porcentagem de ataques direcionados a praticantes de candomblé e umbanda se torna ainda mais expressiva quando nós lembramos que eles representam somente 0,3% da população brasileira. Espero que você tenha entendido um pouco melhor o que é o Estado laico, os diferentes tipos de relação entre Estado e religião que existem no mundo e como isso funciona aqui no Brasil. Não deixe de compartilhar conosco qual é o seu ponto de vista sobre o assunto e também se tem outros conteúdos, outros materiais complementares sobre o tema. Até mais! Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse vídeo? Na última aula eu tinha esquecido, só que quando a gente começou a falar sobre isso, eu não lembrei as coisas, então. Em geografia, é um assunto que pode aparecer também, né? Porque dependendo do país, a Alessandra for falar sobre algum país especificamente, muito provavelmente ela vai apresentar a religião daquele país, tá? Vou fazer a chamada. Atenção aí. Ágata. Presente. Alexandre. Ana Beatriz. Presente. Ana Beatriz Pimenta. Ana Clara. Arthur. Arthur Gaspar. Arthur Prata. Beatriz. Bruno. Gabriel. Oi, 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 oi. Gabriel. Gabriel não tá aí, não?
Gabriela. Gustavo Raulino. Não vai na rua, não. Gustavo Santos. O Santos, o áudio não tá funcionando. Helena. João Gabriel. Presente. Juan. Caroline. Presente. Letícia. Lucas. Manuela. Presente. Geise, Eu. o celular da Ana Clara descarregou, mas ela estava na aula. Ana Clara, tá. Vou botar aqui, obrigada. Manuela Teixeira. Presente. Maria Eduarda. Mariana não tá, Marlon não tá, Matheus não tá. Natália. Pedro. Pedro tá sem áudio. Presente. Rafael não entrou. Riquelme. Tô aqui. Sérgio. Sofia, também via. Tainá. Thalia. Chagas e Cristina. Vitor também não entrou. Yasmin também não via. Luiz Felipe. Presente. Beluzi tá aí também. Ok, gente. Até a próxima semana. Beijo a todos. Até. Minha câmera até despencou aqui com o vento, ó. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.